O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Leonete Botelho. São José Almeida. Sónia Sapaz. Viva, eu sou Helena Pereira. Estamos a gravar amanhã do dia 13 de janeiro. António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa chegaram a acordo sobre a forma de reforçar o escrutínio prévio das pessoas que vão para o governo. É uma extensa lista de perguntas, nomeadamente sobre património e processos judiciais. E já se percebeu que a primeira proposta de António Costa era que essa avaliação fosse feita por uma entidade externa, possivelmente o Ministério Público, que o Presidente vetou. Depois de semanas de polémicas sobre casos e casinhos, que António Costa começou por desvalorizar, eis que chegou este inquérito de 36 perguntas. Leonete, começo por ti. Parece-te este um método eficaz e parece-te bem que também seja extensível ao escrutínio de membros do agregado familiar do futuro governante? Olha, eu não sei se é eficaz. Sinceramente, o que me parece mesmo lamentável é que seja preciso duplicar, triplicar, quadriplicar tipo de mecanismos prévios, a posteriori, regras, quando o bom senso e ética política, ética republicana deveriam ser suficientes para prevenir a maior parte destes casos de que têm vindo a abalar duramente a política nacional. Estas perguntas, este inquérito prévio, um mecanismo prévio, mostra que perdeu-se pelo caminho na democracia algum bom senso, alguns princípios elementares, alguma ética basilar do Estado de Direito. E que é preciso que as pessoas sejam confrontadas com a sua própria conduta, como se têm casos judiciais, ou se têm património de origens estranhas, ou se têm empresas nas áreas que vão tutelar, ou se a família tem em seu nome com mais de X%. Tudo isto é tão... já estamos a chegar a um nível de detalhe tão grande em coisas que já existem, códigos de conduta, em regras, em leis de impedimentos e registros de interesses, incompatibilidades, que começa a ser necessário um manual de instruções para se perceber de que é que estamos a falar, quando na maior parte dos casos um bocadinho de bom senso e de ética bastava. E portanto tenho muitas dúvidas que seja eficaz. Poderá eventualmente obrigar as pessoas a confrontar-se consigo próprias, mas eu acho que estamos a perder o essencial. E o essencial é, de facto, haver uma formação cívica mínima, ética na sociedade portuguesa. E isso deve começar, provavelmente, na escola e também passa por todos os agentes sociais. Este tipo de minudências acho que se perde-se o essencial. Não me parece. Revela que já algo estava mal na sociedade para ter que chegar a este ponto. É isso que achas? Exatamente. Revela que está algo muito... Eu não queria usar uma linguagem demasiado conspurcada, mas de facto o ambiente cheira mal. Está pantanoso. Parece que às vezes os agentes políticos saem de sítios muito mal frequentados e isto é péssimo para a democracia e para o nosso futuro enquanto República Democrática. Eu temo mesmo o pior e não quero contribuir para esse ambiente, mas de facto que
algo está muito estragado na democracia Hum. portuguesa. São José, algumas destas perguntas eu quando olho para a lista penso, então, mas este tipo de questões já devem ter sido colocadas aos atuais membros do governo e aos anteriores dos outros governos, digo eu, porque algumas coisas parece básico. Portanto, pergunto se também tens essa surpresa, como é que vês isto? E, em segundo lugar, se achas que os atuais membros do governo que já estão em funções também devem submeter-se a este inquérito, então. Isso então ainda acho mais absurdo, porque eu já acho isto tudo um bocado absurdo. Quer dizer, uma pessoa que é convidada para um governo, ou para qualquer sítio que seja, terem que lhe apresentar um questionário para saber se a pessoa tem condições para ocupar o lugar, não é? Ou seja, que condições é que lhes estão ali a ser perguntadas? Se é séria, é preciso perguntar a uma pessoa se é séria. As pessoas não têm vergonha na cara. É isso, é exatamente As isso. pessoas têm que ter vergonha na cara. E o que se percebe é que, olha, eu acho que até estas trapalhadas todas até têm um lado positivo, Qual é? que é que agora as coisas sabem-se e eles caem. Porque este tipo de conflitos de interesses, de promiscuidades, e eu alargo isto não é só ao governo, não é? Às câmaras. Vocês reparem que muitos destes casos têm a ver com comportamentos nas câmaras. E que também já esta semana foi extensível ao PSD também com problemas nas câmaras. Não é? No caso lá de como é que é a terra? De espinho. Não é? Pronto, até já levou à admissão de um vice-presidente da bancada do PSD. Pronto. Eu acho isto tudo, o lado positivo disto tudo, para além do ridículo, é que isto mostra a cultura de promiscuidade, de resvalar em comportamentos corruptos, o tráfico de influências que se vive na política portuguesa e que se vive há muitos anos. Portanto, eu acho que o lado positivo disto tudo, para além do ridículo que é, preciso perguntarem, entregarem-me um papel para perguntarem, tem algum processo em tribunal? Está a esconder alguma coisa? Há uma Desculpa, pergunta quer aberta dizer, que é: está a olha, esconder o alguma dinheiro que tem coisa? nas suas contas bancárias é roubado, não é? Pronto. Portanto, para além do ridículo, que isto parece uma coisa para ser respondido pelas minhas gatas, provavelmente não devem ter consciência de coisa nenhuma, não é? Porque as pessoas que têm vergonha na cara, basta ter vergonha na cara, pronto. E é assim que as sociedades funcionam. Quando uma pessoa entra no público, por exemplo, não lhe vão perguntar: olha, anda a fazer publicidade também, que é proibido pelo Código Deontológico. Quer dizer, é suposto que as pessoas são sérias, não é? Pronto. Agora, isto tem esta coisa, este lado positivo, de que pelo menos agora as broncas rebentam e há as demissões. É evidente que isto provoca um grande desgaste político no Primeiro-Ministro, é óbvio, tem estado a desgastar. Como Santos Silva hoje dizia, não é? Na entrevista que provoca um grande desgaste, não é? Porque a gente não fala do país, não fala dos problemas do país, fala das trapalhices, dos vigaristas que andam à volta dos partidos a irem para o governo sem assumir as suas vigarices previamente ou a candidatarem-se a ser vigaristas nas câmaras. Pronto. Aliás, eu acho que a situação do poder local em Portugal, isto ainda vai estourar e estourar a sério. Pronto. Portanto, o que eu acho é que não é preciso inquérito nenhum. Acho completamente absurdo um adulto ter que receber um papel a perguntar-lhe se é uma pessoa séria. E, portanto, tenho pena que tenhamos chegado a este ponto, mas olha, é o país que temos, é a política que temos, é os partidos que temos, e isto não é só no PS nem no PSD, porque eu lembro-me que ainda há pouco tempo
aqui há uns anos. Também houve notícias que a Câmara de Loures, ajustes diretos com pessoas do partido e não sei o quê, não é? Pronto. Portanto, isto é tudo, olha, é a cultura política partidária da democracia portuguesa. É bom que comecem a desinfetar os partidos e o pessoal que se promove num elevador social e que se promove em conseguir arrecadar influência política para o seu futuro, e que comece a haver uma limpeza a sério. Isto não é uma limpeza, eu não me estou a armar em André Ventura, mas é preciso que haja aqui assim um bocadinho de escrutínio, mas é na cabeça das pessoas, que as pessoas comecem a ter vergonha na cara. Quando a São José estava a falar, pensei, ela estava a dizer algo e eu pensei, só discordo neste aspecto, mas depois ela completou o raciocínio e afinal estamos de acordo, que é, eu acho que isto não desgasta só o primeiro-ministro, nem desgasta só o governo. Acho que isto desgasta a classe política como um Toda, todo. desgasta a democracia. Como um todo. E esse é de facto o problema. É a extensão, que isto tem para a imagem da classe política. Porque não são só socialistas, alguns até são independentes, não é? Não é? Já E as cenas, esta semana, as cenas que têm havido com o PSD, por amor de Deus. Sónia, mas voltando aqui ao inquérito, São José falava em absurdo, em ridículo. O Presidente da República, a primeira vez que foi confrontado com esta ideia, que ainda era só uma ideia, também mostrou reservas, acabou por concordar. Como é que vês a posição do Presidente da República? eu gostava muito de o ouvir ainda depois de serem conhecidas as 36 perguntas, que ele conhece, obviamente, mas não se alongou nas considerações. Foi só Belém que disse que era condizente com as opiniões do presidente. Ahm, Ele, numa primeira fase, quando não havia ainda proposta fixa, ou concreta, disse enfim, discordava porque achava que não queria que o ónus da escolha fosse passada para o Presidente da República, porque apesar de tudo este não é um regime presidencialista, mas este mecanismo acaba por também poder passar uma parte da responsabilidade para o Presidente, porque há a possibilidade do Presidente, se ele quiser ou se ele aceitar, ter acesso às perguntas e, portanto, Ele vai poder ver o questionário preenchido, vai poder exatamente. ver as respostas de todas as pessoas que dará Portanto, no posse. fundo, depois tens uma situação de quem cala consente, não é? Se alguém for envolvido num problema, enfim, ele no fundo acaba por ter aqui uma palavra a dizer. Mas o que eu acho é que ele acaba por aprovar isto e citando o Pedro Filipe Soares do Bloco, é porque é como um melhoral, não faz bem nem faz mal, não é? Porque é mesmo aquela coisa que é completamente inócua, e que me faz pensar que tipo de conversas existem quando convidas alguém para o governo. Como é que era até agora, Como é que exatamente. será? Não se fala sobre nada, não é? Não se fala sobre o que está para trás, não se fala sobre o percurso profissional, não. O que acontece, parece-me, é uma recomendação de alguém: "Olha, este tipo é muito bom, ok, está bem, então vou-lhe telefonar e convidá-lo". Não há um processo minimamente sério, não sei, é a ideia que dá, não é? Se é preciso pôr estas perguntas no papel ou então é preciso pô-las como uma espécie de compromisso de honra que fica escrito. Portanto, se falharem, está escrito que o primeiro-ministro não sabia, ou se falharem, está escrito que o governo não tinha, os restantes ministros não tinham conhecimento disto. Enfim, eu acho que para isto, mais valia sinceramente fazer uma espécie de testes psicotécnicos, em que tu tens logo ali o perfil das pessoas. Olha, Pensei que esta ias pessoa dizer o polígrafo. pronto, sim, é passar pela máquina da verdade com estas perguntas. Não, é testes psicotécnicos em que tu, sem saberes exatamente o que te estão a perguntar, dás pistas sobre a tua personalidade, sobre o teu caráter, sobre as tuas capacidades, competências, interesses, etc. Porque a parte que aqui é mais difícil de legislar sempre
é ética, de facto. Tu não consegues ter uma lei que te diga como proceder mais eticamente. Até porque a ética vai mudando, vai evoluindo. A nossa ética hoje não é igual à ética de 2007. E porquê que eu digo 2007? Porque eu acho que há aqui um caso que marca o antes e depois, e acho que é o caso Sócrates. Acho que depois de nós termos um primeiro-ministro que foi detido e depois de percebermos o nível de coisas que pode ter acontecido, nunca mais olhamos para a classe política da mesma maneira. E estamos sempre, pronto, e somos mais exigentes, e a ética mudou depois do caso Sócrates. Deixa-me dizer uma coisa sobre isto, só porque no essencial eu concordo, na especificidade não, ou seja, a ética não muda, na minha perspectiva. A ética é a coisa que menos muda, ou melhor, que menos devia mudar. A deontologia, que são um conjunto de normas, e as percepções mudam. A ética deveria e é sempre a mesma. O que nós percebemos com a detenção do ex-primeiro-ministro e com esse grande caso é que é a falta de ética. É que a falta de ética pode atingir o mais alto nível da governação. E isso é uma marca que nos devia ter feito voltar ao essencial, que é a ética, à básica, aquela que não muda, aos valores, aos princípios que são eternos. E não aconteceu isso. E não aconteceu isso. O que aconteceu é que nós estamos depois disso, parece que se abriu um portão para se até um primeiro-ministro pode, nós não podemos. Acho que Mas eu por acaso não concordo, porque acho que a maneira como nós olhamos para os casos, a malha de ética com que nós olhamos para os casos mudou, porque eu acho que antigamente a corrupção não fazia parte da mesma maneira do nosso código de ética. Eu Acho que posso clarificar a posição das duas. sim, Desde podes mediar. desde o Claro início que do sim. século, desde o início do Sim. século, mesmo antes do caso Sócrates, tem havido um crescendo de preocupação pública internacional em relação à corrupção. A corrupção sempre existiu. O que há hoje é um escrutínio e uma percepção pública e uma condenação pública da corrupção que está em crescendo. Pronto, E porque coisas que vigaristas antigamente eram sempre houve e consideradas continua a haver normais. vigaristas. Pronto. sim, a ideia disso que estamos a falar é de percepções, mas também estamos a falar precisamente de comportamentos que antes eram mais, e aí concordo, por isso é que eu disse que o meu essencial, eu concordo com aquilo que foi dito, que havia, digamos, uma certa, por um lado, uma certa percepção de que a corrupção não atingia tão fortemente a classe política, foi-se desgastando com os últimos tempos. Por outro lado, havia vários comportamentos que eram admissíveis e que ainda são legalmente e que hoje já não são eticamente, as pessoas já não percepcionam como admissíveis, nomeadamente alguns casos, por exemplo, de nomeações que não são diretas, mas que envolvem claramente circuitos políticos muito fechados. E eu acho que o problema da democracia portuguesa está exatamente aqui, no fechar dos circuitos políticos, cada vez mais num microcosmos em que se percepciona que andas tudo ali à volta das mesmas figuras para receber favores e conseguir, enfim, pequenos enriquecimentos que alguns nem são ilícitos, mas são eticamente reprováveis, quer dizer. Acho que estamos num nível muito, muito negativo da ética na política, quando devia ser exatamente o contrário. Mas sim, já tenho, não vou repetir. Mas pegando nessa ideia da percepção, lançava isso a São José sobre outro ângulo, que é, houve um debate esta semana na Assembleia da República com António Costa, tinha havido um na semana passada e parece-me, a percepção que eu tenho é que houve ali uma mudança de atitude do Primeiro-Ministro em relação a estes casos. O que é que se deveu a essa mudança? Alguma pressão do próprio PS? O que é que tu achas, São José? Eu acho que essa mudança deveu-se a uma questão chamada sobrevivência política. E o Primeiro-Ministro percebeu que ia ser frito em óleo morno
nem era óleo quente, em óleo morno, durante. Não se ia falar de mais nada, aliás, quer dizer, continua-se ainda dentro disso. E ele chegou ao Parlamento e tomou a única atitude que podia tomar, que é deitar o lixo político no caixote do lixo da política. Foi o que ele fez. Ao demarcar-se completamente do caso Alexandra Reis e do caso Rita Marques. Mas ele demorou tanto tempo, no caso da Alexandra Reis, foi tanto tempo a Pois demarcar-se. demorou, devia ter mudado logo, mas olha, mais vale tarde do que nunca, não é? Para mim era incompreensível que ele fosse para a Assembleia continuar a segurar tudo e todos, não é? Ele continua a segurar a Ministra da Agricultura, o próprio Presidente segurou a Ministra da Agricultura na semana passada, no dia em que a Secretária de Estado, ou no dia a seguir à Secretária de Estado da Agricultura se ter demitido, mas António Costa não podia fazer outra coisa, não é? Porque senão, depois de ele ter ido para o Parlamento na moção de censura, defender a Secretária de Estado da Agricultura, e ainda ele não tinha saído do Parlamento, o Presidente estava a matar politicamente a Secretária de Estado da Agricultura, ele percebeu que isto tinha que ter uma viragem, e é óbvio que tinha que ter uma viragem. Porque é assim, ele até podia não saber, e acredito que ninguém soubesse, parece que no Ministério das Infraestruturas sabiam, mas que ele não soubesse da indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis. Agora é óbvio que ele só podia dizer, ainda por cima ele é jurista, não é? Ele só podia dizer que há ali uma coisa que é ilegal, pronto. Como em relação ao caso da outra senhora que decidiu, por bem, depois de ser secretária de Estado do Turismo e fazer gerir uma empresa de hotelaria ou lá o que é óbvio que também é ilegal, não é? Nem precisa estar na lei. Quer dizer, há mínimos. Olha, é vergonha na cara. Pronto. Que as pessoas não têm. E, portanto, Olha, acho que essa mudança política de atitude isso era um bom política era obrigatória. Hã? o questionário da vergonha na cara. Exato. Qual o nível de vergonha na cara de 0 a 100? Exato, era uma pergunta no fim, qual o nível de vergonha na cara de 0 a 100? Sim, houve lá, Olha, quer dizer, desculpa lá, isto parece uma cambada de... Eu nem digo miúdos, é vigaristas. Isto é gente vigarista. vamos mudar a agulha para o lado do PST, porque o PST também não pode propriamente ficar descansado ou assistir de bancada, porque esta semana, Leonete, também assistimos ao caso Joaquim Pinto Moreira, que é um deputado do PSD, que foi ex-presidente, que foi presidente da Câmara de Espinha, está a ser investigado como o atual presidente da Câmara de Espinho está, só que este é deputado também, vice-presidente da bancada parlamentar, presidente da Comissão Eventual de Revisão Constitucional. Há 2 dias andou a ser questionado pelos jornalistas sobre o que fazer perante esta situação e andou a fugir às perguntas. E ontem à noite o líder do PSD, ele próprio, veio anunciar em entrevista numa televisão que o senhor não tem condições para se manter como vice-presidente da bancada. E depois logo se vê se for constituído arguido ou não, ou se for constituído acusado também continuará ou não como deputado. O que é que isto revela também do lado do PST? Também houve aqui alguma dificuldade de se perceber como reagir a uma situação destas? Sem dúvida. Eu acho que não estamos a mudar propriamente de agulha. Nós estamos a falar do mesmo tipo de atuação de António Costa e de Luís Montenegro. Em 2 palavras, lançar carga. Quando os aviões vão demasiado pesados e começam a perder altitude, a opção do piloto é lançar carga para voltarem a ganhar altitude. E, portanto, foi isto que António Costa fez com estas últimas atuações e com este último posicionamento. Foi isto que Luís Montenegro fez ontem à noite, depois de poucas horas antes se ter dito que não, estava tudo na mesma. Aliás, o senhor foi presidir à comissão, à primeira reunião da Comissão de Revisão Constitucional. Portanto, basicamente é lançar carga, demorar algum tempo. Reparem, aqui a questão é curiosa, é porque ele simplesmente não pôde ainda ser constituído arguido,
porque ainda não chegou o pedido de imunidade parlamentar à Assembleia da República. E, portanto, como não chegou o pedido de imunidade parlamentar, eles podiam dizer que ele não foi constituído arguido. Pronto, entramos outra vez naquele circuito. O que é que isto diz? As pessoas que foram detidas, sobretudo o Presidente da Câmara, que entretanto já renunciou, é do PS, está no cargo há pouco mais de um ano. O seu antecessor era este senhor do PSD que esteve 12 anos à frente da Câmara de Espinho, cidade da qual é natural Luís Montenegro, e que de facto, portanto, só mais tarde, quando ele foi constituído arguido, quando começarmos a saber alguma coisa sobre o processo, é que vamos perceber qual é o real alcance deste caso e deste processo. Agora, a verdade é que só por aquilo que já se sabe, que é um Presidente da Câmara há menos de um ano, ou há pouco mais de um ano, já teve que renunciar por causa de circuitos duvidosos. Aquilo que nos faz pensar a todos é que esses circuitos foram herdados e passam sem problemas do PSD para o PS e vice-versa. E é disto que estávamos a falar ao início, que é a tal percepção da degradação do ambiente político que é muito perigosa para a democracia. Sónia, o próprio Luís Montenegro, como dizia a Leonete, que é natural de Espinho e é advogado, nessa qualidade de advogado fez ao longo dos anos com a Câmara PS e com a Câmara PST 10 ajustes diretos. Isso coloca também de alguma forma sob suspeita? Eu acho que isso é só mais a prova de que de facto o mundo é muito pequeno, Portugal é uma ervilha e Espinho então nem se fala. Porque sobre esse caso a verdade é que a imprensa fez perguntas e não há propriamente uma investigação pelas autoridades judiciárias. Portanto, de algum modo, a parte da justiça foi ultrapassada. Mas voltamos àquilo que estávamos a falar desde o início. Às tantas nem tudo é um caso de justiça. Mas este caso já era conhecido, isto sabia-se, ele em concreto a sociedade beneficiou de 10 ajustes diretos, estamos a falar de qualquer coisa como 400.000 euros, entre 2014 e 2022, nas câmaras de Vagos e Espinho, de onde Montenegro é originário. E ele já vendeu a cota desta empresa quando foi para líder do PST, provavelmente para ter de lidar o mínimo possível com estas coisas. Mas eu acho que isto diz mais da forma como se fazem negócios em Portugal e como as proximidades e a cor política são muitas vezes fatores centrais, ou ainda são muitas vezes fatores centrais nos contratos públicos e como dizia a Leonete, por outras palavras, como a política é uma bolha pequenina que se perpetua a si própria e onde é muito difícil entrar. E eu também já citei o Bloco, já agora cito Augusto Santos Silva, que hoje dá uma entrevista à TSF e onde diz que este tipo de coisas, isto são coisas que não corroem, mas desgastam. E eu estou totalmente de acordo. E ele, como líder do PSD, também fica desgastado com estes casos todos, com o dele, com o do Pinto Moreira, com a imagem das autarquias, tudo. Para terminar, Eu só discordo do termo, entre corroem, sim. Corroem, sim, corroem os pilares democráticos, corroem, sim. E desgastam e corroem. É a mesma, na verdade, a palavra então, quer dizer para o mesmo. terminarmos também o nosso podcast, antes que haja algum desgaste da parte dos nossos ouvintes, peço-vos o público notório, Leonete. Olha, o meu público notório é um podcast que a líder do Bloco vai começar a fazer na próxima semana. É ela própria, portanto, é uma nova forma, uma nova fórmula de chegar às pessoas. Isto sem qualquer ironia, não tem, ainda é muito cedo para avaliar o que é que vai ser, até porque não há nenhum episódio ainda no ar, é apenas uma apresentação, mas
É curioso, os primeiros nomes que são conhecidos dos convidados são, por exemplo, a antiga Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, ou a deputada do PS, ex-ministra, e de acrescento eu, Pedro Nunista, Alexandra Leitão, o antigo deputado do PSD, José Pacheco Pereira. Vai ser bastante curioso acompanhar, pelo menos a nível pessoal, para mim, mas não compreendo ainda o total alcance disto. Acho de facto que Mas é uma parece forma interessante, inédita sim. e nova de São José, fazer política em direto. Sem intermediários, peço desculpa, sem intermediários diretamente, ela a fazer as perguntas e ela a dar as respostas. nós aqui Sem vamos ouvir, não intermediários é? profissionais como os Exatamente. jornalistas. São José, Eu trouxe uma entrevista dada pelo ex-ministro das Finanças, João Leão, ao Público, em que ele defende que a Caixa devia ir aumentando a remuneração dos depósitos. Eu acho isto muito importante, acho importante que isto seja dito finalmente, porque de facto nós há meses que vemos os juros dos empréstimos de arrendamento, de compra de casa, do que quer que seja, as taxas vão subindo, portanto os bancos vão lucrando com isso, mas têm lá o dinheiro das pessoas que têm depósitos nos bancos a prazo e aquelas poupanças e não aumentam os juros nesse caso. Portanto, acho que é sensato que o Ministro tenha vindo lembrar que o Governo devia dar um sinal, o atual Ministro das Finanças devia dar um sinal, pondo o Banco Público, que é a Caixa Geral de Depósitos, a aumentar a remuneração dos depósitos, de forma a até influenciar os bancos privados. Porque se a Caixa Geral de Depósitos começar a pagar mais juros a quem lá tem o dinheiro, os outros bancos têm que ir atrás. Porque são as pessoas que tiram o dinheiro dos outros bancos e vão pôr na Caixa. claro. Portanto, eu acho muito importante João Leão ter lembrado isto. Sónia, Olha, o meu é também inédito, uma forma inédita também que Ricardo Batista Leite, deputado do PSD, arranjou para decidir que perguntas fazer ao Primeiro-Ministro. Ele interveio no debate de quarta-feira e o que ele fez foi usar a sua conta do Twitter, onde tem muitos seguidores, e perguntar o que é que gostariam que eu perguntasse ao Primeiro-Ministro. Eu não fiz o escrutínio de se as coisas batem certo, ou seja, se ele fez as perguntas mais pedidas, mas é um formato curioso. Ele tinha perguntas sérias e, obviamente, tinha perguntas propostas de perguntas provocadoras e até ridículas, mas é engraçado, pronto. Vale a pena registar. ficamos por aqui esta semana. Voltamos para a próxima semana. Esperemos com menos demissões, não é? Agora que há um questionário a funcionar. E com o novo secretário de Estado ou secretária de Estado da Agricultura, que ainda estamos à Que há de espera. preencher o questionário. Exatamente. Adeus. Obrigada, até para a semana. O Público fica no ouvido. O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.